Rousseff. Quem está aqui para explicar para a gente como funcionam estes recursos é o Paulo Vanucchi. Boa noite, Paulo. Boa noite, Thalita. Paulo, você é membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Explica para a gente como é que funcionam esses recursos, qual a importância desses recursos. Então, Thalita, olha, o que a gente precisa saber, e as outras televisões não informam, é que além do direito nacional, a Constituição, as leis brasileiras ou argentinas, norte-americanas, existe também o direito internacional. Não existiu sempre, mas depois da Segunda Guerra, nazismo, Hitler, começou a crescer. Se fala da OMC, é direito internacional, práticas comerciais, mas se fala pouco do direito humanitário das guerras e direitos humanos. São dois sistemas, o mundial, que é da ONU, a sede, nesse caso, é lá em Genebra, na Suíça, e o regional, que é da OEA, que eu sou membro da comissão, que tem sede em Washington. Sobre o recurso da Dilma, a OEA, eu não posso opinar porque o regulamento é muito rígido, não se pode participar de casos do país de origem. Sim. Não vão nem me informar nada, eu vou saber só o que a imprensa brasileira deu. Agora, o que eu devo contar é que esse sistema já permitiu ao Brasil avanços como a Lei Maria da Penha, que nós estamos agora celebrando aniversário. Foi uma denúncia que ela fez, a pessoa vítima, lá em Washington, dizendo que a justiça brasileira não defendeu os seus direitos. Então a pressão foi indo até que, em um certo momento, o Estado brasileiro resolveu fazer a negociação chamada solução amistosa. Nasceu a Lei Maria da Penha. Mesma coisa para o combate ao trabalho escravo. Nasceu de um caso de denúncia do sul do Pará. A lei antimanicomial. Os manicômios eram verdadeiros centros de prisão e tortura. É um caso do Ceará, um paciente mental que foi morto, denúncia lá na OEA, gerou. Sobre o caso Dilma, eu tenho essa limitação do regulamento. Agora, o recurso do Lula na ONU, eu já sou livre para falar. Primeiro, é um recurso muito bem construído, de um dos mais importantes advogados ingleses, uma pessoa de mais de 70 anos que tem um escritório de 70 advogados, entre eles seu colega é uma brilhante advogada libanesa de origem, Amal, que acaba de se casar com George Clooney, o ator, que é um ator conhecido, um ator inclusive com sensibilidade social perante os problemas da democracia, dos direitos humanos. E esse advogado, ele preparou uma peça que ela é brilhante. Ele já foi advogado do Assange, aquela história das denúncias, né, do vazamento, do Conselho de Segurança dos Estados Unidos, agência de segurança, espionagem. E na peça ele demonstra cabalmente como que o juiz Sérgio Moro não é um juiz imparcial. E lista todas as irregularidades que ele praticou. Então é o Comitê de Direitos Humanos da ONU, lá em Genebra. E no caso do Lula, é mais adequado apresentar na ONU, porque o Lula também é uma grande liderança fora da região interamericana. Ele é conhecido na África, amado na África, na Ásia. E a peça, eu li atentamente, ela é demonstrativa. Eu não tenho dúvida que o comitê, quando julgar, demora porque tem uma fila, essa fila ainda deve resultar 6 meses, 1 ano, vai condenar o Estado brasileiro e exigir um julgamento
imparcial, porque o direito ao devido processo, os direitos políticos de Lula estão sendo violentamente desrespeitados. Você sabe de decisões efetivas da ONU, assim como você citou, da OEA? Bom, a ONU ela tem um sistema que é mais genérico de recomendações. Tá. O da OEA, nesse sentido, é mais avançado. Parece estranho, mas é mais avançado. O sistema aqui tem quase 60 anos e é o sistema que criou os casos de petições individuais. E, claro, lidar com o mundo inteiro é mais difícil. Agora, as recomendações têm um brutal impacto político. Por exemplo, o Brasil quer ter um lugar no Conselho de Segurança da ONU permanente, como os Estados Unidos, as grandes potências têm. Tem direito, é legítimo. Lula não conseguiu, Dilma não conseguiu. O governo usurpador, golpista, interino, o que seja, se tentar, ele vai receber de cara essa resposta dos outros países. O Brasil não pode, porque acaba de ser demonstrado que ele violou os direitos humanos do presidente da República, que nós podemos dizer aqui, né? Não um presidente qualquer, o maior, o melhor presidente que o Brasil já teve, o único que colocou em primeiro plano a questão dos pobres, dos direitos dos trabalhadores, e é por isso que ele está sendo derrubado. A notícia anterior sobre o Eduardo Cunha, que você comentou, é a demonstração de que se houver mesmo a maracutaia para poupar o Eduardo Cunha, a Operação Lava Jato não é sério, ela é apenas uma jogada golpista da política. Obrigada pelos esclarecimentos, Paulo. Obrigado a você. Muito interessante. Obrigada, até semana que vem. Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar com você sobre falcatruas da Operação Lava Jato, principalmente no setor energético. Por isso eu vou te pedir um pouquinho de atenção, que é um vídeo que se estende um pouco mais, mas é uma informação muito importante para o seu gabarito de informações a respeito do que está acontecendo hoje no Brasil. Para contextualizar o caso, gente, eu preciso explicar para vocês como é que funciona a geração de energia elétrica na matriz energética brasileira. A gente tem três fontes principais de energia elétrica, que é a fonte hidráulica, que todo mundo conhece, através das hidrelétricas, a fonte nuclear, que todo mundo viu falar, principalmente por causa da construção de Angra 3, e a fonte termoelétrica, que pouca gente vê falar. O que acontece é que a fonte termoelétrica normalmente é operada por empresas privadas. A fonte termoelétrica é operada de uma forma muito complexa. Funciona da seguinte maneira: quando para de chover, falta água e os operadores das usinas termoelétricas cobram valores altíssimos de energia elétrica e têm lucros absurdos nesse momento. É o que aconteceu, por exemplo, um pouquinho há uns anos atrás, quando a eletricidade subiu de uma vez só. Faltou água, os operadores termoelétricos começaram a funcionar e a energia subiu lá em cima. Então eu vou começar a explicar para vocês como surgiram tantos operadores termoelétricos no Brasil. O governo Fernando Henrique abriu o mercado para a operação termoelétrica a partir de empresas privadas no momento que o Brasil viveu aquele espetáculo chamado de apagão. Apesar de que muitos especialistas não acreditam que aquele momento o Brasil ia sofrer o apagão, o Fernando Henrique fez todo um esquemão para abrir o mercado para competição internacional e ele conseguiu, de certa forma, modificar a Constituição brasileira para permitir a participação internacional na geração da energia a partir de termoelétricas, que é a queima, por exemplo, de carvão, de óleo e combustível, ou até mesmo operado a partir de motores a diesel, no horário de pico, onde a energia fica mais cara. Agora, sabe qual que é a diferença da termoelétrica para a hidrelétrica? A hidrelétrica tem um preço quase que insignificante, porque a hidrelétrica tem o preço de operação, porque a água é gratuita. Ou seja, a hidrelétrica é o preço de amortização do capital utilizado na construção. Gente, isso significa que para o capitalista é muito interessante construir termoelétricas e mais interessante que construir termoelétricas é ter certeza que as termoelétricas vão operar. Então como que eles fazem? Para ter certeza que eles vão ter mercado para o produto deles, eles sabotam a construção das hidrelétricas. É o que a gente viu acontecer, por exemplo, durante a construção de Belo Monte, é o que a gente tem visto acontecer com a construção de Angra 3, que é uma usina nuclear,
termonuclear que funciona com preço muito baixo de operação. Então vamos recapitular, gente. O que o capitalista faz? Ele protesta, ele paga protestos populares, por exemplo, aquela campanha do índiozinho contra a construção de Belo Monte, para irem às ruas, protestarem e falarem que hidrelétrica é ruim, mas eles constroem usinas termoelétricas em sítios distantes, onde ninguém vai protestar e você nem fica sabendo que a termoelétrica fica pronta, porque afinal de contas a termoelétrica não precisa de uma queda d'água. Então não precisa represar rio, não precisa de nada disso, mas tem um detalhe. Os danos causados pela termoelétrica, eles são globais e praticamente eternos, porque são insustentáveis. Você joga carbono no ar e aquele carbono fica e vai causando o tal do aquecimento global. E onde que entra a conspiração da Lava Jato nisso? O Brasil, para poder folgar um pouco a produção de energia, ou seja, o Brasil, para poder reduzir um pouco o consumo de usinas termoelétricas e ter um preço melhor de produção, o Brasil começou a construir a usina termonuclear de Angra 3. Nesse momento, eu vou abrir um parênteses e vou contar para vocês desde quando o programa nuclear brasileiro vem sendo sabotado no Brasil. Para falar sobre isso, primeiro eu preciso introduzir para vocês o que são as explosões nucleares pacíficas. A gente conhece a bomba nuclear, que ela explode e mata um monte de gente porque ela libera uma quantidade muito grande de energia. A explosão nuclear para geração de energia elétrica é basicamente a mesma coisa. Só que eles colocam a bomba para explodir num local muito pequeno, né, uma quantidade muito pequena de energia nuclear é produzida dentro de um espaço confinado e aquele calor é transformado em energia elétrica. A vantagem desse processo é que ele é muito barato. Então, a partir do momento que você coloca uma fonte de muita energia elétrica, barata, disponível na nação, a energia elétrica cai para todo mundo. Isso não é vantagem para os produtores de termoelétricas. Mais uma vez eu digo, eles ganham pelo preço spot, que é o preço que a energia está valendo no momento. Para eles é interessante quando a energia sobe o preço. Então, voltando a desde quando a energia nuclear é boicotada no Brasil. Durante o governo militar, o Brasil fez um acordo de tecnologia nuclear com a Alemanha. Naquele momento, os Estados Unidos tentou frear esse acordo nuclear de todas as maneiras e, inclusive, fez pressão na Alemanha para a Alemanha cancelar o acordo com o Brasil. O que os Estados Unidos queriam naquele momento é que eles viessem para o Brasil construir usinas termonucleares para vender energia para o Brasil. E não dá para nós, brasileiros, a soberania de produzir a nossa energia nuclear. Acontece que naquele momento a gente não tinha um governo como a gente tem o governo do Temer hoje, que aceita tudo que os Estados Unidos mandam, e naquele momento o presidente peitou os Estados Unidos e inclusive falou com a Alemanha: se vocês não fizerem um acordo de tecnologia nuclear com a gente, todos os negócios entre Brasil e Alemanha estão terminados. Naquele momento a Alemanha precisava do Brasil tanto para minério quanto para alimentos. A Alemanha manteve o acordo que inclusive a peça Marina Silva tentou cancelar alguns anos atrás, e agora você sabe muito bem por quê. Porque ela ganha para isso. Então, gente, o que aconteceu nos últimos anos, em 2015, é que o responsável pelo programa Angra 3, que é o responsável pela implementação da tecnologia nuclear no Brasil, foi condenado pelo juiz Sérgio Moro. Exatamente, gente. Uma pessoa que estava cabeceando uma tecnologia de ponta no Brasil, capaz de reduzir o valor da eletricidade para todos os brasileiros e capaz de fazer com que as empresas geradoras de energia elétrica de capitalistas americanos ficassem menos lucrativas, foi um dos perseguidos pela Operação Lava Jato. A partir do momento que a gente vê uma pessoa perseguida pela Operação Lava Jato, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é: aquela pessoa está fazendo alguma coisa para a população e contra os capitalistas. Mais uma vez, os Estados Unidos conseguiu interferir na soberania do brasileiro e conseguiu fazer com que o nosso povo trabalhe para pagar energia elétrica cara. O que os Estados Unidos começou a fazer há muitos anos atrás, que é boicotar o programa nuclear brasileiro, o programa nuclear de geração de energia elétrica barata dentro do Brasil,
ele conseguiu em 2015 através do juiz Sérgio Moro. Muito obrigado e até mais. We economic hitmen really have been the ones responsible for creating this first truly global empire. And we work many different ways. But perhaps the most common is that we will identify a country that has resources our corporations covet, like oil, and then arrange a huge loan to that country from the World Bank or one of its sister organizations. But the money never actually goes to the country. Instead, it goes to our big corporations to build infrastructure projects in that country, power plants, industrial parks, ports, things that benefit a few rich people in that country, in addition to our corporations, but really don't help the majority of the people at all. However, those people, the whole country is left holding a huge debt. It's such a big debt they can't repay it, and that's part of the plan. They can't repay it. And so at some point we economic hitmen go back to them and say, listen, you owe us a lot of money, can't pay your debt, so sell your oil real cheap to our oil companies. Allow us to build a military base in your country, or send troops in support of ours to someplace in the world like Iraq, or vote with us on the next UN vote. To have their electric utility company privatized and their water and sewage system privatized and sold to U.S. corporations or other multinational corporations. So there was that whole mushrooming thing, and it's so typical of the way the IMF and the World Bank work, that you put a country in debt, it's such a big debt it can't pay it, and then you offer to refinance that debt and pay even more interest. And you demand this quid pro quo, which you call a conditionality or good governance, which means basically that they've got to sell off their resources, including many of their social services, their utility companies, their school systems sometimes, their penal systems, their insurance systems, to foreign corporations. So it's a double, triple, quadruple whammy. The precedent for economic hitmen really began back in the early 50s when democratically elected Mossadegh, who was elected in Iran. He was considered to be the hope for democracy in the Middle East and around the world. He was Time Magazine's Man of the Year. But one of the things that he'd run on and began to implement was the idea that foreign oil companies needed to pay the Iranian people a lot more for the oil that they were taking out of Iran. The Iranian people should benefit from their own oil. Strange policy. We didn't like that, of course. But we were afraid to do what we normally were doing, which was to send in the military. Instead, we sent in one CIA agent, Kermit Roosevelt, Teddy Roosevelt's relative. And Kermit went in with a few $1 million and was very, very effective and efficient. And in a short amount of time, he managed to get Mossadegh overthrown and brought in the Shah of Iran to replace him, who always was favorable to oil. And it was extremely effective. Mobs overflow Tehran. Army officers shout that Mossadegh has surrendered and his regime as virtual dictator of Iran is ended. Pictures of the Shah are paraded through the streets as sentiment reverses. The Shah is welcomed home. So back here in the United States, in Washington, people looked around and said, wow, that was easy and cheap. So this established a whole new way of manipulating countries, of creating empire. The only problem with Roosevelt was that he was a card-carrying CIA agent, and had he been caught, the ramifications could have been pretty serious. So very quickly at that point, the decision was made to use private consultants to channel the money through the World Bank or the IMF or one of the other such agencies, to bring in people like me who worked for private companies, so that if we got caught, there would be no governmental ramifications.
When Arbenz became president of Guatemala, the country was very much under the thumbs of United Fruit Company, the big international corporations. And Arbenz ran on this ticket that says, you know, we want to get the land back to the people. And once he took power, he was implementing policies that would do exactly that, give the land rights back to the people. United Fruit didn't like that very much. And so they hired a public relations firm, launched a huge campaign in the United States to convince the United States people, the citizens of the United States, and the press of the United States, and the Congress of the United States, that Arbenz was a Soviet puppet, and that if we allowed him to stay in power, the Soviets would have a foothold in this hemisphere. And that, at that point in time, was a huge fear on everybody's mind, the Red Terror, the Communist terror. And so, to make a long story short, out of this public relations campaign came a commitment on the part of the CIA and the military to take this man out. And in fact, we did. We sent in planes, we sent in soldiers, we sent in jackals, we sent everything in to take him out, and did take him out. And as soon as he was removed from office, the new guy that took over after him basically reinstated everything to the big international corporations, including United Fruit. Ecuador for many, many years had been ruled by pro-U.S. dictators, often relatively brutal. Then it was decided that they were going to have a truly democratic election. Jaime Roldos ran for office, and his main goal, he said, as president would be to make sure that Ecuador's resources were used to help the people. And he won, overwhelming, by more votes than anybody had ever won anything in Ecuador. And he began to implement these policies to make sure that the profits from oil went to help the people. Well, we didn't like that in the United States. I was sent down as one of several economic hitmen to change Roldos, to corrupt him, to bring him around, to let him know, you know, okay, you know, you can get very rich, you and your family, if you play our game, but if you continue to try to keep these policies you've promised, you're going to go. He wouldn't listen. He was assassinated. As soon as the plane crashed, the whole area was cordoned off. The only people allowed in were U.S. military from a nearby base and some of the Ecuadorian military. When an investigation was launched, two of the key witnesses died in car accidents before they had a chance to testify. A lot of very, very strange things that went on around the assassination of Jaime Roldos. I, like most people who've really looked at this case, had absolutely no doubt that it was an assassination. And of course, in my position as an economic hitman, I was always expecting something to happen to Jaime, whether it be a coup or assassination, I wasn't sure, but that he would be taken down because he was not being corrupted. He would not allow himself to be corrupted the way we wanted to corrupt him. Omar Torrijos, president of Panama, was, you know, one of my favorite people. I really, really liked him. He was very charismatic. He was a guy who really wanted to help his country. And when I tried to bribe him or corrupt him, he said, look, John, he called me Juanito. He said, look, Juanito, I don't need the money. What I really need is for my country to be treated fairly. I need for the United States to repay the debts that you owe my people for all the destruction you've done here. I need to be in a position where I can help other Latin American countries win their independence and be free of this terrible presence from the north that you people are exploiting us so badly. I need to have the Panama Canal back in the hands of the Panamanian people. That's what I want. And so, leave me alone. Don't try to bribe me. It was 1981, and in May, Jaime Roldos was assassinated. And Omar was very aware of this. Torrijos got his family together and he said, I'm probably next, but it's okay because I've done what I came here to do. I've renegotiated the canal. The canal will now be in our hands. He just finished negotiating the treaty with Jimmy Carter. In June of that same year, just a couple of months later, he also went down in an airplane crash, which there's no question was executed by CIA-sponsored jackals. Tremendous amount of evidence that one of Torrijos' security guards handed him at the last moment as he was getting on the plane a tape recorder, a small tape recorder that contained a bomb. It is interesting to me how this system has continued
pretty much the same way for years and years and years, except the economic hitmen have got better and better and better. Then we come up with, very recently, what happened in Venezuela. In 1998, Hugo Chavez gets elected president, following a long line of presidents who had been very corrupt and basically destroyed the economy of the country. And Chavez was elected amidst all that. Chavez stood up to the United States, and he's done it primarily demanding that Venezuelan oil be used to help the Venezuelan people. Well, we didn't like that in the United States. So in 2002, a coup was staged, which there's no question in my mind, and most other people's minds, that the CIA was behind that coup. The way that that coup was fomented was very reflective of what Kermit Roosevelt had done in Iran, of paying people to go out into the streets to riot, to protest, to say this Chavez is very unpopular. You know, if you can get a few thousand people to do that, television can make it look like it's the whole country, and things start to mushroom. Except in the case of Chavez, he was smart enough, and the people were so strongly behind it that they overcame it, which was a phenomenal moment in the history of Latin America. Iraq actually is a perfect example of the way the whole system works. So we economic hitmen are the first line of defense. We go in, we try to corrupt governments and get them to accept these huge loans, which we then use as leverage to basically own them. If we fail, as I failed in Panama with Omar Torrijos and in Ecuador with Jaime Roldos, men who refused to be corrupted, then the second line of defense is we send in the jackals. And the jackals either overthrow governments or they assassinate. And once that happens and a new government comes in, boy, it's going to toe the line, because the new president knows what will happen if he doesn't. In the case of Iraq, both of those things failed. Economic hitmen were not able to get through to Saddam Hussein. We tried very hard. We tried to get him to accept a deal very similar to what the House of Saud had accepted in Saudi Arabia, but he wouldn't accept it. And so the jackals went in to take him out. They couldn't do it. His security was very good. After all, he had one time worked for the CIA. He'd been hired to assassinate a former president of Iraq and failed, but he knew the system. So in '91, we send in the troops and we take out the Iraqi military. So we assume at that point that Saddam Hussein is going to come around. We could have taken him out, of course, at that time, but we didn't want to. He's the kind of strong man we like. He controls his people. We thought he could control the Kurds and keep the Iranians in their border and keep pumping oil for us. And then once we took out his military, now he's going to come around. So the economic hitmen go back in the 90s without success. If they'd had success, he'd still be running the country. We'd be selling him all the fighter jets he wants and everything else he wants. But they couldn't. They didn't have success. The jackals couldn't take him out again. So we sent the military in once again, and this time we did the complete job and took him out, and in the process created for ourselves some very, very lucrative construction deals. We had to reconstruct a country that we'd essentially destroyed, which is a pretty good deal if you own construction companies, big ones. So, you know, Iraq shows the three stages. The economic hitmen failed there, the jackals failed there, and as a final measure, the military goes in. And in that way, we've really created an empire, but we've done it very, very subtly. It's clandestine. All the empires of the past were built on the military, and everybody knew they were building them. So the British knew they were building them, the French, the Germans, the Romans, the Greeks, and they were proud of it. And they always had some excuse, like spreading civilization, spreading some religion, something like that. But they knew they were doing it. We don't. The majority of the people in the United States have no idea that we're living off the benefits of a clandestine empire, that today there's more slavery in the world than ever before. And then you have to ask yourself, well, if it's an empire, then who's the emperor? Obviously, our presidents of the United States are not emperors. An emperor is someone who's not elected, doesn't serve a limited term, and doesn't report to anyone, essentially. So you can't classify our presidents that way. But we do have what I consider to be the equivalent of the emperor, and it's what I call the corporatocracy. The corporatocracy is this group of individuals,
who run our biggest corporations, and they really act as the emperor of this empire. They control our media, either through direct ownership or advertising. They control most of our politicians because they finance their campaigns, either through their corporations or through personal contributions that come out of the corporations. They're not elected. They don't serve a limited term. They don't report to anybody. And at the very top of the corporatocracy, you really can't tell whether a person's working for a private corporation or the government because they're always moving back and forth. So, you've got a guy who one moment is the president of a big construction company like Halliburton, and the next moment he's vice president of the United States, or the president who is in the oil business. And this is true whether you've got Democrats or Republicans in the office. You have to moving back and forth through the revolving door. And in a way, our government is invisible a lot of the time, and its policies are carried out by our corporations on one level or another. And then again, the policies of the government are basically forged by the corporatocracy and then presented to the government. They become government policy. So it's an incredibly cozy relationship. This isn't a conspiracy theory type of thing. These people don't have to get together and plot to do things. They all basically work under one primary assumption, and that is that they must maximize profits regardless of the social and environmental costs. This process of manipulation by the corporatocracy through the use of debt, bribery, and political overthrow is called globalization.